A vida nós temos que levar a vida como Deus quer, não é como nós quer, né? Então, é se acostumar mesmo. Eu já estou acostumada aqui. Aqui era mato. Aqui era um matão esquisito de grande, viu? Só tinha os carreirinhos, ó. Aqueles carreirinhos de o povo passar. E assim mesmo porque os bichos faziam. Gado, cavalo. O Poço Santa Cruz ele surge de uma necessidade dos bandeirantes desbravar o interior do Brasil, né? Ele surge o primeiro bandeirante que chega nessa região do Porto Santa Cruz é o João Gonçalves da Costa. Há documentos que o João Gonçalves da Costa, ele vem de Portugal, ele é um ex-escravo alforriado, né? Ele vem a serviço da coroa portuguesa ao Brasil, isso em 1750, né? E ele faz as suas primeiras incursão ao interior dessa região, né? De 1750 a 1808, né? Ele faz várias incursões. E em 1808 ele fixa a morada aqui na região conhecido como Arraial da Conquista, que atualmente é Vitória da Conquista, região a qual o Porto de Santa Cruz, né, pertencia. Eu inventei que eu trabalhava numa carvoeira, mas o meu marido. Eu ficava na carvoeira, mas o meu marido. Aí depois a carvoeira acabou, aí meu marido não quis arrumar em outro canto, né? Aí disse, vamos embora, e eu disse, vamos. Aí nós viemos embora para aí, chegamos aqui, o finado Araújo pegou esse pedaço de terra aqui e deu para nós. Disse, ó, seu Cidinho, levanta a sua casinha aí. Ou grande ou pequeno, seja lá de que tamanho for, pode levantar a sua casinha aí, que esse pedaço de terra aqui não tem dono não. O dono é quem chegar e tiver coragem de fazer sua casinha. Aí nós trabalhamos que nem doidos, fizemos esses adobos velhos aí, e levantamos essa casinha, e ainda está aí, ainda hoje nós estamos aqui, bolando por aqui, mas está aí. João Gonçalves da Costa, ele inicia a produção pecuária nessa região nossa. Mais tarde, com a sua morte, tem sua filha, sua neta, é herdeira dessa região, né, casada com o Cândido Sales, filha do Tertuliano. Né? Então o Tertuliano traz o Cândido Sales, né? Ele casa com a Melânia Guzmão, né? E ela herda essa região de Cândido Sales. Então o Porto de Santa Cruz ele tem esse papel fundamental na questão histórica do sistema produtivo da pecuária, né? Ele tem esse papel da ligação do sul da Bahia à região das Minas Gerais, né? A rota dos tropeiros. Cândido Sales está dentro do contexto também do tropeirismo, né? A cidade é voltada a isso. Tanto que a gente tem, durante todo ano, a gente tem a Missa do Vaqueiro, que é uma comemoração nessa localidade do Porto de Santa Cruz, né? Então o Porto de Santa Cruz é estratégico, é extremamente estratégico, desde os primórdios, desde a parte da colônia de 1700, né, até a questão dos dias atuais. Quando o Porto de Santa Cruz é desmembrado, salvo me engano, em 1923, é desmembrado do Arraial da Conquista, do município de Conquista, passando a ser Cândido Sales. Cândido Sales é uma homenagem ao
marido da Melânia, né, Guzmão, o coronel Cândido Salles, que foi também subdelegado de Cândido Salles. E morar aqui no Porto é um sonho, porque é um lugar muito, o Porto aqui é muito acolhedor, a gente, assim, é um pessoal assim para tudo que você precisar. Morar aqui é um paraíso, para mim é um paraíso, fazendo 15 anos que eu já estou aqui. Eu fui para São Paulo, morei 18 anos lá dentro de São Paulo. Com 18 anos eu vim embora para aqui, cheguei aqui, eu fiquei esse tempo todo, e ainda estou por aqui ainda, e parece que só vou sair daqui quando eu morrer. A região do Porto de Santa Cruz, ela é de suma importância. O Porto de Santa Cruz, ele vai configurar em documentos como a denominação de Quaraçu. A Quaraçu é o Porto de Santa Cruz, é o centro. O Porto de Santa Cruz é onde você vai ter, além de um entreposto comercial, porque há relatos de uma pequena feira lá nessa região, né? O Porto de Santa Cruz, há relatos documentados sobre a travessia do Rio Pardo para seguir viagem para as minas na região de Minas Gerais, né? As minas de ouro, a extração do ouro e dos minérios preciosos. Então o porto ele é estratégico porque, além de constituir o primeiro núcleo, o porto também é visto como a região conhecida como a região dos currais. Seria isso, o gado que está vindo do sul da Bahia, de Ilhéus, para na região do Porto de Santa Cruz, descansa, os tropeiros descansam, para seguir viagem para as minas, para Minas Gerais e para o Rio de Janeiro. Então, assim, é estratégico porque é a região onde o gado vai descansar, é a região onde esses tropeiros vão parar. Então, essa região era estratégica, era uma região estratégica. Vale lembrar que antes dessa região ser descoberta, tanto os bandeirantes como tropeiros teriam que sair do Rio de Janeiro pela Estrada Real e ir até Rio de Contas, né? Ou seja, um caminho sinuoso, um caminho com várias montanhas, um caminho de difícil acesso. Quem conhece a Estrada Real sabe que sai da cidade de Paraty e o fim da Estrada Real é em Rio de Contas, aqui na Bahia, aqui no sudoeste da Bahia, Rio de Contas. E é uma região montanhosa. Então a coroa portuguesa pede ao João Gonçalves da Costa que encontre outro caminho, né? Que encontre outro caminho que livre essas serras para trazer justamente esses produtos que vinham de Ilhéus para abastecer as Minas Gerais. Então, o Porto de Santa Cruz, nesse momento, configura um local estratégico. Trago a mercadoria que vinha da Europa pela região do sul da Bahia, adentro a divisa da Bahia com Minas, ou seja, Porto de Santa Cruz, paro, descanso e sigo viagem. Então, a ocupação espacial se deu exatamente por conta disso, por ser um local estratégico para isso, para o descanso e tanto para seguir viagem. Quando eu cheguei aqui, o cartório já não tinha mais. Nem o cartório, nem essas coisas não tinha mais não, já tinha mudado tudo. Mas só tinha a igreja, que a igreja era desse lado, aí mudaram a igreja para esse lado de cá, da estrada. Mas antigamente diz que tinha tudo isso aqui, tinha loja, tinha cartório, tinha a igreja, tinha tudo, diz que de tudo tinha aí, né, aí embaixo, mas quando eu cheguei aqui não alcancei tudo não. Em relação à questão da igreja do Porto de Santa Cruz, a igreja, se a gente olhar, ela tem um aspecto de igreja estilo
jesuítica. Né? E até uma dúvida, né? Deixar até uma dúvida, a gente pode até levantar uma dúvida. O momento 1700, mais ou menos, 1800, a gente não tem mais os jesuítas no Brasil, mas a influência ficou. Os jesuítas estão aqui, a gente sabe muito bem que os jesuítas, em 1750, 1752, eles vão saindo do Brasil, né? A coroa portuguesa praticamente expulsa os jesuítas do Brasil. A gente sabe muito bem que a função dos jesuítas, além de catequizar os índios, né, catequizar e proteção desses índios. E aí a igreja do Porto de Santa Cruz, ela tem as características jesuítas. Se tem características jesuítas, a gente sabe muito bem que índios por ali esteve, porque os jesuítas estão frente na proteção, na defesa desses índios, né, desses gentílios. Então, a igreja, eu vejo a igreja do Porto com essa característica, a característica jesuítica. Ou seja, nós tivemos essa região tem uma grande influência jesuítica, isso na arquitetura da igreja, da própria igreja. E como a ocupação portuguesa, que os jesuíticos também está ligada à questão portuguesa, né, da Companhia de Jesus, com o Inácio de Loyola, a igreja, se a gente notar, a igreja, até a estrutura onde a localização da igreja já é uma ocupação portuguesa. No centro a igreja, ao lado hoje não tem os casarios, onde geralmente na ocupação portuguesa a gente vai ter do lado a delegacia, a cadeia, né, a delegacia, do outro lado os casarios, e no centro uma cruz. Típica ocupação portuguesa jesuítica. Então, a questão ali da igreja, ela sofre influência. Mas sofre que tipo de influência? Na questão arquitetônica e no estilo de ocupação do espaço. Aquele quadrante onde a cruz está no meio, a igreja lá no centro e ao lado os casarios, que hoje não tem, mas tinha os casarios nas laterais. Quando eu cheguei aqui, essa igreja era toda desmantelada, não tinha padre que vinha dizer missa aqui não. Agora, depois que esse padre Zé Joé chegou aqui, foi que ele arrumou a igreja e foi que continuou a dizer missa e até hoje ainda está a mesma coisa. Essa igreja, ela era abandonada. Essa igreja era abandonada porque ela tinha uma casa de marimbondo muito grande dentro dela. Muita gente já, por travessia de menino, de qualquer moleque assim, jogava pedra. E essas pessoas tinham que se achar dentro do rio. Muita gente foi ferida por esses marimbondos. E aí tem história que ela disse que uma vez o povo era morador, tinha morrido, acho que era uma moça. E o povo ia saindo com um caixão dessa mediação por aqui. Que quando foi passando na porta da igreja, essas marimbondas frechou nesse povo que teve que largar o caixão e correr. Para depois, quando esses marimbondos acalmar, que voltou e põe o caixão para ir sepultar essa pessoa, acho que era uma moça. Então o povo falava muita coisa desses marimbondos, falava que esses marimbondos eram coisa de outro tempo, né? De coisas que aconteciam dos antecipados, que era uma maldição, que era um marimbondo mandado. Mas eu acho que não teve nada disso, porque quem deu fim nessas marimbondas foi um senhor que mora aqui por apelido de Cardeal. Em 1808, o príncipe Maximilian zu Neurich, que do alemão não é muito bom, mas ele esteve, há relatos no livro dele, que ele esteve com o João Gonçalves da Costa, né, que
quem descobriu essa região nossa, ele conta as façanhas do João Gonçalves da Costa, as margens do Rio Pardo. Inclusive, ele cita a questão da flora, da fauna, pertencente àquela região do Porto de Santa Cruz, chega a citar a questão dos índios que viviam ali. Ele fala sobre que o João Gonçalves da Costa tinha apoio dos camacãs, né, os índios daquela região, camacãs ou mongolós, né, que tinha naquela região. Ele conta que ele esteve com o João Gonçalves da Costa, que no Arraial da Conquista, ou seja, essa região nossa, ele fala que tinha 60 pessoas, que o próprio João Gonçalves da Costa utilizava dos índios para a questão da pecuária. Ele disse que o João Gonçalves da Costa tinha escravos, né? Então ele conta tudo isso, que era uma região, um povoado já em pleno desenvolvimento. Inclusive, em 1777, o próprio governo da Bahia, o governador, naquele momento da província da Bahia, condecora o João Gonçalves da Costa como Capitão-Mor. Ou seja, dá um título ao João Gonçalves da Costa como Capitão-Mor, né? Passa ele a uma categoria a serviço da coroa portuguesa. Então, esse príncipe, o Maximilian Zwingli, ele vem e conta exatamente isso. Ele narra no livro dele sobre o trabalho de ocupação espacial do João Gonçalves da Costa para o nosso município, para a nossa região. Segundo o que conta sobre a questão do Porto, o topônimo de Porto de Santa Cruz, né, o pessoal associa a uma grande cheia que houve, se eu não me engano, no final da década de 40, início da década de 50, teve uma grande cheia na localidade, e inundando terras da população ribeirinha, fazendo com que pessoas ficassem desabrigadas. E aí eles falam que o local onde hoje está a cruz, né, inclusive, diga de passagem, não era uma cruz de alvenaria, né, de cimento e ferro, era uma cruz de madeira. Eu cheguei a conhecer essa cruz lá na localidade do Porto de Santa Cruz. Inclusive, foi numa festa de carnaval, um folião desatento bateu o carro e derrubou a cruz histórica, né? Então, essa cruz, eles falam que onde está essa cruz é onde o limite, onde as águas veio. Né? Segundo o que eles falam, a água veio, parou ali, e ali naquele local foi feito um ato ecumênico, né? Ou seja, fizeram uma missa campal naquela região ali, e ali colocou a cruz simbolizando. A partir daqui, aqui foi até onde a água veio. Porto da Santa Cruz. Associou o Porto de Santa Cruz. Isso é um relato, documentado, tem alguma coisa, são relatos orais que falam, que os moradores falam exatamente isso. Relaciona a cruz com o limite onde as águas veio, né? E a questão religiosa. A partir daqui, com aquele ato ecumênico, não terá mais enchentes que possa vir a ter isso. Curiosidade ou não, recentemente teve uma enchente, mas não chegou na cruz. Chegou próximo, mas não chegou na cruz. Ou seja, a aliança que foi feita continua permanente. É o que a gente brinca com a questão religiosa, está brincando, não com a questão religiosa, mas brincando com esse fato, mas coincidentemente aconteceu isso. Teve uma enchente de grandes proporções, mas não chegou exatamente na cruz. Então, a Porto de Santa Cruz é por conta disso.
por conta do limite onde as águas veio nessa enchente em meados da década de 40, final de 40 para 50. O rio, quando nós chegou aqui, o rio era desse jeito. Aí depois, todo ano ele botava uma enchente. Mas depois de certos tempos para cá, ele não botou mais enchente, não. Esse ano passado, atrasado, foi que ele botou uma enchente que precisou o povo mudar lá das casas. Mudou tudo aqui para a igreja, aqui para cima. Em 2021, o Rio Pardo protagonizou mais uma enchente que deixou marcas profundas na história do município e do Porto Santa Cruz. As águas subiram a nível que, segundo os moradores mais antigos, só havia sido atingidos uma única vez. Desarranchou muita gente teve que mudar das suas casas, muita gente perdeu muitas coisas, perdeu móveis. Tem gente até hoje que não tem casa, porque não pôde fazer mais a casa. E aí eles não dormiam, uns ficou dentro da igreja ali, ficou tudo naquela igreja católica, outros foi para a casa de pessoas mais longe, ainda tem sequela até hoje da enchente. Foi um alvoroço. Em relação às festas, ao certo, as famílias de Cândido Sales já iam para o local do Porto Santa Cruz, já para festejar, né? O Carnaval, como uma data oficial, acredito eu que 97 para lá, de 97, início de 96, 96, 97, o pessoal começa a ir. Não era essa festa requintada, essa festa com artistas de renome nacional, não era essa festa, né, de tantos dias, né, sábado, começa na sexta, praticamente na sexta-feira já começa a se movimentar o carnaval do Porto Santa Cruz, até a terça-feira mesmo de carnaval. Não era desse jeito tão badalado, mas as famílias de Cândido Sales já tinham o hábito de ir. De 97 já começaram o início desse carnaval, o início desse festejo no Porto de Santa Cruz. Ou seja, carnaval inicia com isso, inicia com as famílias de Cândido Sales indo às margens do Rio Pardo para festejar aquele feriado de carnaval. E a partir daí vai tomando uma proporção imensa e se torna o carnaval, o Carnaporto, uma data marcante para o Cândido Salense e marcante para a região. Diga de passagem, é a única cidade na região, nesse período, que tem o carnaval. Um carnaval aberto ao público, um carnaval onde as famílias que moram lá, as famílias, as cidades circunvizinhas, todas vêm para Cândido Sales. Então, o Carnaval de Cândido Sales, o Carnaporto já é uma data comemorativa, uma data que figura nos eventos da nossa região, nos eventos e principalmente na história de Cândido Sales. Nasce como uma festa para as famílias e toma essa proporção que é hoje o Carnaporto. Todo ano tinha o carnaval e era muita gente demais, viu? Que até eu aqui eu me via doida, e até hoje. Quando chega no tempo do carnaval aqui, eu não tenho sossego aqui com gente aqui em casa, não. Dorme, come, esse povo de conquista, metade vem tudo para aqui. Desde que a Cidina era vivo, que ele já vinha para aqui. E agora a Cidina morreu, eu fiquei mais Deus aqui, pois é a mesma coisa, você acredita? Dorme, come, tudo aí, fica tudo aí direto. Morar ou pertencer, se eu não me engano, o Milton Santos, né, o geógrafo Milton Santos, baiano, ele diz que ele coloca muito sobre a relação de pertencimento a um lugar. Então, assim, para você se sentir pertencente àquele lugar, você tem que ter algo naquele lugar que você vai levar consigo em qualquer lugar. É algo característico de você.
E estar e ser morador do Porto, mesmo no meu caso, que é de veraneio, ou final de semana eu sempre estou lá, morar no Porto, ser do Porto, é algo que transcende. Se eu for falar aqui, eu não teria palavras para dizer o que é isso. O que eu posso dizer? Que morar no Porto é sentir-se tranquilo, protegido, sentir-se acolhido, porque a localidade tem isso, tem essa áurea de proteção, tem essa áurea de tranquilidade. É um local onde você conhece todos te conhecem. Você, nas épocas dos festejos de carnaval, é comum todo mundo passar na casa do outro, né, para ir no churrasco, para ir, quem bebe, beber, quem não bebe, estar festejando com o outro. Então, assim, ser morador do Porto é sentir acolhido, é se sentir tranquilo, sentir protegido e estar num local onde você vai fugir, sair daquela turbulência do seu dia a dia, da cidade urbana de Cândido Sales, para ir para o Porto de Santa Cruz, o lugar, o seu refúgio. É estar no seu refúgio particular. E viver no Porto, estar no Porto de Santa Cruz, para mim, é estar no meu refúgio. Aqui tem muito trabalho. Começa da vassoura até lavar. Aqui ninguém fica parado. Tem que moer essas plantas, nós moemos essas plantas todos os dias. Barra quintal, põe o lixo. O seu Obaldo sempre está fazendo uma coisa. É uma coisa aqui, outra que ninguém fica parado. E por isso que a gente gosta daqui demais. Que a gente sempre está em atividades aqui, nesse lugar. E aqui é um lugar muito bom. Ixi, um lugar bonito, prazeroso. Um ponto turístico e tudo. Tem bastante gente. Eu amo morar aqui. Nossa, aqui é bom demais, é sossegado. Esse tempo tudo, ainda estou por aqui ainda e parece que só vou sair daqui quando eu morrer. O Porto de Santa Cruz é, sem dúvidas, um local de uma riqueza histórica e cultural inigualável. Suas raízes são gente acolhedora e sua trajetória estão profundamente entrelaçadas com a alma do nosso povo. A beleza e a força de sua história, bem como sua resiliência cultural, estão eternamente gravadas em nossos corações. Como um patrimônio vivo, nos inspira e nos orgulha a cada novo amanhecer.